Amém. Um dos mestres da lei, Marcos 12, 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Pode sentar. O que Jesus fazia diante da pressão? Pressão é uma palavra que você conhece muito bem. Tem algumas fotos ali de pressão em família, pressão no trabalho, pressão com a família, né? Uma mãe e uma filha, com os estudos, pressão, pressão, pressão. E ninguém melhor do que o Cris para falar pra gente o que é viver sob pressão, né? E eu não sei por que até hoje, porque todo mundo odeia o Cris. Eu não entendo até hoje o título daquele seriado. Coitado do menino que vive em pressão, debaixo de pressão, realmente. Mas olhando para o texto sagrado, nós vamos pensar em José lá no Egito. Puxa vida, acusado do que não fez. Que difícil. Vamos pensar depois em Moisés, no mesmo ambiente, chamado de volta, para onde eu não queria voltar de jeito nenhum. Eu espero que voltar para o Ministério Infantil não seja como Moisés voltar para o Egito, não precisa de nenhuma moita de capim, se acender no meio do nada, porque para ele foi muito difícil voltar. Muito difícil para Davi, quando tinha Saul em suas mãos. Ele estava dentro daquela caverna, Saul diante dele numa posição muito fragilizada, e ele entra e mata o inimigo, ou ele espera a direção de Deus. Que pressão que ele sofria dos 600 homens que estavam com ele, que sabia que ele estava ali diante do inimigo, que tinha aquela oportunidade. Por que é que você não aproveitou? Que pressão que Davi sofreu entre tantas. Mas imagina o juiz da Lava Jato, depois que souberam que o jatinho de um deles explodiu. Ninguém sabe por que explodiu, mas explodiu. Imagina a pressão desses sujeitos para tudo na vida deles. Imagina a pressão de um amigo nosso fazendo a primeira entrevista em outra língua nessa semana para emprego. Vocês já viveram isso várias vezes. Essa semana um dos nossos meninos foi fazer uma entrevista. Pressão. Mas queridos, alguém sofreu mais pressão do que Jesus? Ninguém sofreu mais pressão do que Jesus. E nenhuma semana foi mais tensa do que a última semana. E Marcos passa o resto do livro dele falando da última semana de Jesus em Jerusalém. João passa praticamente o livro quase todo falando da última semana em Jerusalém. Muito tenso, muita pressão. E como Marcos escreve aos Romanos, o livro de Marcos, a narrativa parece um combate, parece uma grande luta. E a narrativa do capítulo 11, do capítulo 12, a coisa vai chegando no ápice até a crucificação do Senhor Jesus. Ele entra triunfalmente, montado num jumentinho, cercado depois por sacerdotes herodianos, fariseus, saduceus, escribas, e todos tinham o mesmo objetivo. Qual que era? Matar Jesus. Matar Jesus. Ele sabia disso. E todo mundo sabia disso. E ninguém estava tentando enganar ninguém. Era assim. Mas presta atenção, irmãos. Não existe vida sem pressão. Tudo que o Rodrigo queria era ser pai. Não pode vir na igreja mais.
impressionado. 3 mulheres dentro de casa, uma chorando e a outra dizendo, você não fez isso, você fez aquilo. E a mãe ensinando assim, meu filho, não é bem assim. Imagina a pressão daquele menino. Ainda bem que tem pelo menos tamanho. Mas Jesus mostra pra gente que não existe vida sem pressão, irmãos. E se não for Jesus, olhe para cá, qualquer pessoa. Eu mostrei o Pai. Mas qualquer situação de vida é pressão, do mesmo jeito. É pressão. Fábio do lado de cá, essa pressão todo inteiro. Ei, Fábio, cadê o menino? Fábio, cadê o menino, Fábio? Fábio, tem homem naquela casa? Não, Fábio. Pressão vem o tempo inteiro, de todos os lados. Tendo, não tendo, indo, não indo, servindo a Deus, não servindo a Deus, você não fica livre da pressão. Mas Jesus provoca de alguma forma, e por estar vivo, por estar numa circunstância, qualquer que seja ela, a pressão virá, queridos. Ele purifica o tempo, lembra disso? Ele entra com um chicote, e ele purifica o tempo, e ele abre espaço, e ele tira as crianças que estavam no meio do caminho, e ele empurra a mesa dos que estavam traficando dinheiro dentro do templo, e ele solta os animais maiores, e ele não solta os pequenos, porque não dava para buscar de volta as pombas. Ele não solta as pombas e as rolinhas, mas ele empurra as gaiolas, e ele faz um negócio que ele chama a atenção ali, e ele aumenta a pressão sobre si. E ele saindo de Jerusalém, ele encontra uma figueira. A figueira não tinha fruto, infrutífera. Sabe o que ele fez? Ele ordenou, seque-se. Que todo mundo amanhã saiba quem você realmente é, figueira. E no outro dia, aquela figueira, que deveria estar como aquela da figura, estava seca, sequíssima. E todos ficaram de olhos arregalados, que ninguém nunca viu isso. Nós já vimos uma planta secar. No quintal da minha casa, quando eu era menino, tinha muitas plantas de coqueiro, bananeira à vontade. De vez em quando morria um. Mas daquela maneira, com menos de 24 horas, porque de noite eles passaram de manhã, quando voltavam, a figueira sequíssima. Todas as folhas caíram secas, a raiz seca e a árvore dobrada, seca, sequíssima. Querido, não existe vida sem pressão, e aquela figueira é prova disso. Se aquela figueira tivesse cheia de fruto, ela teria pressão de menino pegando, de menino puxando. O próprio Jesus passou procurando figo e abrindo as folhas, procurando o óbvio. Aquela figueira tinha a obrigação de dar figo, mas pastor, não era época de dar figos. É verdade, mas ela sofre pressão porque não dava fruto. Se tivesse fruto, sofria pressão do mesmo jeito. Assim é você e eu. Até porque o fruto que temos que dar, ele tem que ser dado em qualquer época. O fruto do Espírito, em época de paz, em época de alegria, em época de domínio próprio. Querido, você é cobrado o tempo inteiro enquanto servo de Deus. Os seus filhos cobram, seu marido cobra, sua esposa cobra, o seu colega cobra, o diabo vai julgar na sua cara. Você não é crente? Depois de te julgar no chão, ele vai julgar na sua cara. Viu que você não é nada daquilo que dizia ser? Não existe vida sem pressão. A missão vai te pressionar, mas você vai ter depois um senso de realização. Eu me dispus, Deus me usou, glória ao nome do Senhor. Mas o pecado vai te pressionar e vai te humilhar depois. Não existe vida sem pressão. Porque na realidade a figueira, quando ela está cheia de fruto, ela tem muitas folhas. E quando você olha de longe, você não sabe se ela tem ou não tem fruto, porque a folha ela tem o tempo inteiro. As folhas dão durante um tempo, os frutos dão debaixo da folha. Então, não era sem razão que Jesus foi até ela. E quando as pessoas vêm a nós, não é sem razão. Nós temos muitas folhas. Nós temos um aparato de crente. Nós temos um tanto de coisa que supõe-se ter fruto debaixo da nossa vida. E isso é um negócio. A figueira sofre pressão em tempo e fora de tempo. É tempo de dar fruto? Ela teria pressão. Não era tempo de dar fruto, nós vimos o que aconteceu. Mas Jesus, então, nesse contexto, ele passa uma semana sendo pressionado em Jerusalém. E os primeiros que vêm são os sacerdotes. E eles chegam para Jesus, o cercam e perguntam: com que autoridade fazes isto?
Porque na realidade eles viam Jesus, eles sabiam que não podia ser de outro lugar senão de Deus, Jesus e tudo o que fazia, mas eles não admitiam Jesus como Filho de Deus. Não admitia Jesus com a autoridade que ele tinha, que ele era o Filho de Deus, aquele que haveria de vir ao mundo, o Messias esperado, prometido pelo Senhor. Mas aí Jesus então lhes faz uma pergunta. Eu vou responder para vocês se me responderem. João, de Deus ou dos homens? Eles não quiseram responder, porque João era um homem que eles já haviam matado, né? Havia morrido lá debaixo da mão de Herodes, mas que o povo respeitava como homem de Deus. Eles não podiam falar o que pensavam, nem podiam dizer a verdade. Ele é de Deus. Por que vocês não creram? Por que não se submeteram? Então eles falam, não sabemos. E Jesus diz então, não vou responder, mas vou contar uma historinha para vocês. E contou uma parábola, a parábola dos lavradores maus. E aí eles sabiam que Jesus estava falando deles. E ele sabia que a figueira que secou Jesus também falava como se fosse a religiosidade judaica, que era cheia de aparatos e cheio de folha e cheia de aparência, mas já não tinha vida em si mesma, já não tinha Deus naquela religiosidade toda, queridos. E aí eles ouviram essa resposta e nós precisamos de entender que Jesus, com a pressão que ele recebia, ele nunca duvidou da sua identidade como Filho de Deus e da sua missão. Ele veio para ir à cruz, ele veio para mostrar aquilo que nós vamos relembrar hoje, que já lembramos tanto até aqui. Ele não duvidava da sua missão, da sua identidade. Você, como servo de Deus, não pode nunca duvidar da sua identidade como homem de Deus, mulher de Deus, um jovem de Deus. Deus quer que você tenha consciência disso todo o tempo. Então os sacerdotes se afastam com raiva e vão pensar uma maneira de miná-lo e de matá-lo o mais breve possível, de preferência antes da Páscoa, de preferência depois da Páscoa, porque eles eram religiosos demais para matá-lo na Páscoa. No entanto, ele morre exatamente naquele contexto. E eles se unem contra Jesus. Os herodianos e os fariseus, que eram inimigos, mas naquele contexto se unem. E eles cercam Jesus e foram enviados do texto para que o apanhassem em alguma palavra. E tentaram julgá-lo como contra o governo instituído. E perguntaram, é lícito pagar os impostos? E ele faz aquela pergunta, ele faz aquele pedido, por favor, me dê uma moeda. De quem é essa efígie? De quem é essa inscrição? De César. E a resposta é simples e que nos afeta ainda hoje. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de César? Um imposto, e ele se encarrega de tirar do nosso salário. Não tem muito problema com isso não, né? Você não tem dificuldade porque César se encarrega de fazer a coleta. Mas o que é de Deus? Nós temos desenvolvido isso, nós temos crescido nesse detalhe. E aí eles vão embora, os herodianos, que representavam Herodes e a política da época, e os fariseus, que era um partido religioso, mas que era contrário aos herodianos, e ultra contrário aos saduceus, saem e falam, saduceus, é a vez de vocês, tenta lá porque nós não conseguimos nada. A nossa pressão não teve não afetou a vida do sujeito. Ele continua falando com autoridade. Ele continua desmontando nossos argumentos. Ele continua nos fazendo entender que nós precisamos de mudar. A nossa vida tem que mudar. Nossa história tem que mudar. A nossa religião apodreceu e tem que morrer e nascer de novo. Vá lá vocês. E lá foram os saduceus. Característica dos saduceus. Ao contrário dos fariseus, que tinham detalhes na lei, que tinham lá 900 coisas para observar durante o mês na sua religiosidade, os saduceus era muito mais light, até porque eles não acreditavam na ressurreição. E os saduceus então chegam para Jesus, um homem que falava de ressurreição, de maneira tão enfática, e naqueles últimos dias falava tantas vezes e abertamente, e os discípulos não entendiam. Lembra
O próprio texto de Marcos fala que quando Jesus, descendo do Monte da Transfiguração, diz para Pedro, Tiago e João, olha, não fale dessa experiência a não ser depois da ressurreição. Eles ficaram se olhando e perguntando, o que é ressurreição? O que é ressurreição? O que ele está falando? Os saduceus nem perguntavam, eles definiam que não existe a ressurreição. Contaram para Jesus uma história esdrúxula de uma mulher que casou com 7 irmãos e morreram todos, foram todos para um céu que eles não acreditavam. E agora? De quem será mulher essa sujeita que casou tanto? E Jesus dá uma resposta que nos afeta também. Ele pergunta para os saduceus a seguinte coisa: será que vocês não têm errado em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus? Será que o erro de vocês não provém de não conhecer a Escritura e o poder de Deus? Nós temos que pensar, queridos, e responder essa pergunta. Porque muitos de nós já continuamos crentes, mas já não acreditamos na ressurreição. Já não acreditamos numa vida que está por vir. Não acreditamos que a salvação é uma necessidade que as pessoas têm. Não nos preocupamos, não nos envolvemos com a salvação de terceiro, de quartos e das nações em volta da gente, porque como os saduceus nós não acreditamos. Será que o nosso erro não provém da mesma raiz? Não conhecemos as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas os saduceus saem pensativos. E como o assunto era a Escritura, quem vem em seguida, chegando no texto que nós lemos? O escriba. Quem é o escriba? O escriba é o sujeito que conhecia a lei mais do que o sacerdote, os mandamentos mais do que os fariseus, mais do que os saduceus, porque eram homens que eles viviam para reescrever o texto sagrado. O escriba religioso, ele gastava horas para escrever uma palavra. Tinha uma caneta especial para cada tipo de palavra, reescrevendo o texto sagrado. Na hora de escrever a palavra Deus, Jeová, era uma caneta usada só para aquele nome e era cheio de detalhes. Se porventura manchasse, tudo era jogado fora, começava de novo. O escriba conhecia a lei, conhecia a palavra. O escriba lia e relia. E se você lê da Bíblia junto conosco, você leu nessa semana Moisés recebendo de Deus os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento: eu sou o Senhor, o único Deus, não terás outros deuses diante de mim. E nós temos 10 mandamentos divididos entre alguns mandamentos que dizem respeito à vida com Deus e alguns mandamentos que dizem respeito à vida e à comunhão com os irmãos. 6 daqueles mandamentos, 4 mandamentos falam, os 4 primeiros da vida com Deus e os outros falam do nosso relacionamento como igreja. A comunhão, o uns aos outros, o servir uns aos outros, de não desrespeitar, de não cobiçar, de não roubar, de não matar, de não mentir. E essas coisas que dizem respeito ao relacionamento uns com os outros, depois que nós temos a Deus como único Senhor, que separamos um dia para Ele, que nós não fazemos imagem de escultura, não adoramos nem uma coisa nem outra, nem lá em cima, nem lá embaixo. E aí Moisés traz isso para o povo e nós encontramos Jesus então dando essa resposta para aquela pergunta do escriba. Qual que é o maior mandamento? O mandamento é esse: ama o seu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ame ao teu próximo como a si mesmo. Isso resume toda a lei e os profetas. E ele respondeu: muito bem, mestre. Ele avalia Jesus, eles estavam ali para isso, para pegá-lo. Como ele não pisou fora da risca, ele então aplaude: muito bem, mestre, eu te aprovo, é isso mesmo, não existe nada além do que o Senhor falou. Amar de todo o coração, de todo o entendimento, toda a sua força, e o próximo como a si mesmo, é mais importante do que sacrifícios e ofertas, sacrifícios e holocaustos. E aí ele aplaudiu o Senhor. Mas aí ele tem que ouvir uma tréplica de Jesus. Vendo Jesus que ele respondeu sabiamente, ele reagiu sabiamente, o Senhor Jesus lhe disse uma coisa que eu preciso que a gente pense hoje.
porque tantos sacerdotes, quantos herodianos, quantos fariseus, os saduceus e agora o escriba, de alguma forma eles nos representam, queridos. E as respostas nos afetam. Era um homem sábio, sincero, era o único que conhecia parcialmente as Escrituras. Ele ouviu de Jesus uma palavra: você não está longe do reino de Deus. E quando fala que não está longe, fala que está perto, mas não fala que está dentro. E quem não está dentro, faz pouca diferença se está perto ou se está longe, está fora. E nós não podemos, queridos, nos acomodar em estarmos perto do reino de Deus, em sermos amigos do reino de Deus. Nós precisamos ter esse reino implantado em nossos corações. Quando vamos para a ceia do Senhor, nós vamos como alguém que é parte do reino, que é parte do corpo. Alguém que foi incluso, que foi embutido, um galho seco, julgado, morto, que foi de novo enxertado na videira verdadeira e que tem vida de novo por causa do enxerto, por causa do milagre, por causa da ação do Senhor. E aí aquele moço estava perto. Você não está longe do reino de Deus. E nós vamos nessa noite orar e falar: Senhor, eu quero estar dentro desse reino. É implicação, é sermos parecidos com Jesus, porque Ele veio para tomar a sua cruz e morrer em nosso lugar. E Ele disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, morra para si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque se você quer reagir de maneira positiva, satisfatória, que agrade a Deus diante da pressão, tome a sua cruz, morra para si mesmo. Entenda que no meio das circunstâncias Deus está trabalhando na sua vida e que o projeto é literalmente matar você, matar a mim, para que o Senhor, a vida dele, o sonho dele, o prazer dele, a intenção dele aconteça em nós. Isso vai nos pôr sob muita pressão, irmãos, mas vai nos dar saídas para todas as circunstâncias, todas as dificuldades da nossa vida. Eu queria te convidar para ficar de pé. Nós vamos orar e depois nós vamos seguir com a ceia do Senhor. E eu quero te lembrar uma coisa muito importante. Se você está de fora do reino, a pressão é sobre você. E você não vai suportar a pressão, porque o diabo não tem dó de ninguém. O sistema não tem dó de ninguém. Ele vai usar você enquanto você pode produzir. Herodes não tem dó de ninguém. Ninguém tem dó de ninguém. Mas se você estiver debaixo, dentro do reino de Deus, Ele suportará a pressão para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha habitação. Debaixo das asas dele eu encontro suporte. E você não vai encontrar um outro salmo que fala de tanta pressão quanto esse salmo. Mas ele começa dizendo: a pressão que você vive, vai viver, eu carrego para você. E quando ele fala 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, não é porque você é mais ou menos do que o que caiu à direita ou à esquerda, é porque você está debaixo dessa proteção que te livra de toda pressão. E ainda que a gente se sinta estrangulado, exprimido, apertado, quando você fica atento e relaxa, você viu que o Senhor guardou você. Vamos orar? Feche seus olhos.